Hoje vocês vão ver o processo completo de restauração dessa moto. Uma CBX Twister 250, ano 2007, nessa cor espetacular, chumbo. Eu não preciso nem falar, né, que a moto tá só o bagaço, olha o tanto de peça que falta. Eu comprei essa moto no precinho, paguei apenas R$4.000 nela. E no decorrer do vídeo, a gente vai reformar tudo que precisa, colocar muita peça nova, muito acessório legal. Vamos deixar essa moto uma legítima capa de revista. Então fique até o final, bora lá ver o antes e o depois dessa moto. Você vai se surpreender. A primeira coisa que eu fiz foi trazer ela para dentro do meu galpão. Aqui tenho mais espaço, ferramentas e sombra para desmontar ela todinha. E se você caiu aqui de paraquedas, não vem achando que eu sou nenhum profissional não, viu? Essa loucura aqui de pegar uma moto do zero e sair desmanchando tudo, deixar só no chassi, é a primeira vez que eu faço na minha vida. Desmanchar todo santo ajuda. Vamos ver se depois eu consigo montar, né? O que vocês acham? E por mais que ela parecia estar um bagaço, a motinha estava até bem conservada. O chassi dela estava coisa mais linda e não tinha nada que se assustasse. O ex-dono dela tomou um tombinho que acabou quebrando a frente e as carenagens. Tirando isso, a moto estava bem conservadinha. E no final do vídeo eu vou comentar quanto que ela ficou pronta para mim, somando compra, materiais e tudo mais. Eu quero a sua opinião, se valeu a pena ou não. A moto ficou única, totalmente revisada e tudo nova, hein? Nesse momento aqui eu tava acabando de desmanchar as coisas que eu tinha conhecimento, né? Suspensão e tal. Eu ainda não tinha tirado o motor e nem o chicote. E ali eu tava me perguntando, meu Deus, será que eu devo? Porque era novo pra mim, eu nunca tinha mexido em motor, nunca tinha retirado um motor do quadro e muito menos um chicote. O sistema elétrico de todo veículo é bem complexo. Mas acaba que no outro dia eu tomei coragem e veja só o que eu vou fazer. Eu peguei a câmera do meu telefone e fui filmando todos os conectores do chicote. Pra na hora de montar, se eu ficar com alguma dúvida, tá facinho, é só ir lá olhar o vídeo. Assim eu consegui retirar todo o chicote sem ficar com aquele peso na consciência. O motor até não tem muito segredo, é mais ou menos ali 6 parafusos, só soltar eles. Eu gosto de deitar o quadro no chão, isso eu aprendi com um amigo meu. Deitou o quadro no chão, o pesado que é o motor fica lá e você levanta o chassi. Como vocês estão vendo, falar é fácil, né? Mas mesmo que eu falei que seja fácil, de todo jeito não é muito fácil tirar não, tem que mexer daqui e dali, mas acaba saindo, olha lá. Aqui sim, um dia mais ou menos de trabalho, a moto estava toda desmontada, chassi para um lado, motor para o outro. E vamos começar a reforma porque aqui tem muita coisa pela frente. Já pendurei o chassi aqui no telhado, que é o jeito mais fácil e prático que eu acho que tem para se mexer num chassi de moto, né? E vamos bater um sabão bem forte aqui pra gente conseguir retirar toda a sujeira. Eu não costumo comprar sabão não, viu? Vou passar uma receitinha pra vocês aqui de um solupan caseiro que eu inventei. Bem rapidão, pega 20 litros de água, um pote de soda, 2 kg de sabão em pó e 2 litros de detergente. Mistura tudo ali, deixa descansar 24 horas e sai esse sabão poderoso aí, ó. Quem conhece sabe que chassi nesse lugar perto do motor e fica podre de sujo. Com ele limpinho, já entrei com uma lixa 320 aqui, porque o próximo passo vai ser o danado do fundo PU para tampar qualquer imperfeição. E como eu já havia dito, em momento nenhum eu falei que eu ia restaurar essa moto padrão de fábrica. Quero fazer um negócio meio único, sabe? Aquela coisa que a pessoa olha na rua e fala, meu Deus, que moto top. E uma coisa que eu não gosto nessa moto é o chassi prata. Chassi prata, na minha opinião, é para moto de trilha e pronto. Então a gente está lixando o fundo aqui porque a gente vai estar pintando ele de preto brilhante. Igual toda moto grande tem o chassi preto brilhante. Uma esportiva ou outra tem um chassi de alumínio, mas mesmo assim não vem ao caso. Vocês viram aí, né? Tá um pouquinho acelerado porque esse processo demora dias, né? Então eu lixei o chassi todo com uma lixa 320. Logo em seguida joguei um fundo PU. O fundo PU gosta de diluir ele o seguinte: 3 partes de fundo, uma parte de diluente e o catalisador tem que olhar na latinha, porque cada marca, cada modelo de fundo é de um jeito. Isso aí já era no outro dia, ó. A balança também foi feito o mesmo esquema do chassi, lixamento, fundo e agora pintura. A tinta que a gente vai usar para esse tipo de pintura é a tinta poliéster. Estou usando aqui o Preto Ninja, que é uma tinta barata, ela gira em torno de R$60 a lata de 900 ml. E obviamente essa tinta não brilha, ela é apenas a base que depois a gente vai ter que vernizar. E enquanto eu acabo de pintar aqui, faz um favorzinho pra mim, galera.
Deixe seu comentário no nosso vídeo, deixe aquela curtida, compartilha e se inscreva no canal aí, porque eu vou tentar trazer um vídeo longo desse aqui por semana. A tarefa é um pouco corrida, porque eu faço mais vídeos curtos nas outras plataformas e nos shorts aqui também. Mas eu não vou decepcionar vocês não. Toda saga que eu fizer picadinho, quando ela terminar, tô trazendo ela completa aqui. Veja só, pintei com a tinta poliéster, agora já tô entrando com o verniz. Verniz é o seguinte, eu já usei de muitas marcas, inclusive verniz baratinho. Mas não vale a pena, sabe por quê? Ultimamente eu tô usando verniz alto sólido, aqueles 2x1. Que vem 900 ml de verniz, 450 ml de catalisador e vem o diluente junto. Eu gosto muito do da Farben ou da Anjo. Não estão me patrocinando, mas não tem problema não, o produto é top. Eles giram em torno de R$150 o kit. Verniz, diluente e catalisador. Mas quando você coloca tudo, ele prontinho para uso, ele acaba dando duas latas de 900 ml, né? E se você pegar um verniz pronto para uso aí ruim, ele tá custando 75. Então se você for pôr na balança, eles ficam o mesmo preço. Então vamos pegar uma coisa boa para o serviço ficar top. Como vocês viram, o chassi, toda a parte de baixo da moto a gente finalizou. Vamos dar início aqui no tanque. Lembra que eu falei que essa moto é conservada? Pois é. Olha o único defeitinho que ela tem. Aquele mini amassadinho ali, tem outro igualzinho do outro lado. E mesmo assim, para ficar um serviço top, a gente não vai entupir de massa não, viu? Eu tenho uma repuxadeira aqui daquelas vagabundinhas que eu comprei na internet de cola quente. Vamos tentar voltar esse amassado aqui pelo menos 50% para usar menos massa. Porque esse serviço de funilaria, um pouquinho de massa vai pegar. É impossível não pegar. Olha só, puxei um pouquinho ali, agora eu vou vir com disco flap 120 e só dar uma lixadinha em cima mesmo. A gente vai estar passando um pouquinho de massa poliéster aqui, porque é a melhor massa que tem, tá? Erra aquelas massas brancas que aquilo não presta não, é poliéster que tem que usar. Eu desbastei uma área bem pequena e eu costumo passar massa ao redor também, sobrando, sabe? Não precisa de preocupar que ela vai desplacar sobre a tinta que não tá lixada não, porque agora que a gente vem nivelando, a gente retira ela toda, ela fica somente lá dentro do buraquinho, olha só. Eu lixei essa massa com uma lixa 120 e já vim com algumas demãos bem carregadas de fundo PU. Esperei ele secar, teve que fazer um recatezinho, que é o que eu tô fazendo ali agora, ó. Essa massa poliéster seca muito rápido, então rapidinho eu já consegui vir lixando. E como tá bem tranquilo esse tanque, vai ser só correr uma lixa no restante dele todo e a gente já pode partir para a pintura. Bem simples e bem rápido esse serviço, graças a Deus. A conserva da moto estava muito boa. E como vocês lembram, ela não tinha quase nada de carenagem, nem o que tinha estava quebrado. Nisso eu consegui o kit de carenagem dela totalmente original Honda, num desmanche. Tudo legalizado, tá galera? Não tem rolo não, pelo amor de Deus. Olha aí, todas as peças com etiqueta Honda, qualidade, mas vocês pensam numa qualidade, não acha nessas peças paralelas. Aí sim, vamos poder dizer que a moto vai ficar top, porque aquelas carenagens paralelas, aquilo não presta não. Fica umas gretas muito feias, se a moto ficar no sol, primeiro esbarrão que der quebra. E então vamos de original. E aqui, como vocês podem ver, o paralama da Twister eu acho ele meio feinho. Então eu vou estar colocando aqui o da CB300. Essas peças não estão no plástico virgem, tá? Elas estão pintadas de preto brilhante. A moto doadora aí, ela era preto brilhante. Então foi só correr uma lixinha. Vou estar jogando um fundo PU em tudo aqui agora, só para catar alguma imperfeiçãozinha que o olho deixou passar batido, né? Aí vamos lá, entrar de lixa 400 aqui com vontade, porque finalmente vamos fazer a pintura. E eu pesquisei a tinta dessa moto para tudo enquanto é canto, tá? Ela é um chumbo, um prata bem bonito. Aí eu pesquisei prata, pesquisei cinza, pesquisei chumbo, tentei olhar na Honda e não consegui achar o nome dessa tinta não. Até que um abençoado de um seguidor me falou que o nome dessa tinta é prata luminar. E em vez de eu pagar R$800 na tinta na Honda, consegui comprar por 107. A tinta que deu para pintar a moto totalmente. Vamos lá começar. Aqui é a mesma tinta poliéster usada lá no chassi, só muda a cor, né? E aqui também vai precisar ser vernizado. E é o que eu falei, verniz de qualidade. Marca até que não importa muito, desde que ele seja alto sólido 2x1 com diluente. Eles têm um brilho muito bom. Todos que eu já comprei aqui eu achei o máximo. Foge daqueles verniz pronto para uso, que aquilo lá não dá brilho não. Pode ficar até bonitinho na hora, mas uns dias depois o veículo fica aquela pintura fosca mais feia. Não vale a pena. Terminei de aplicar ali na média de umas 5 demãos na moto toda,
Porque a poliéster não tem muito disso não, você vai aplicando até ver que cobriu bacana, que não tem mancha e nem nada. Vem com uma lanterninha olhando de canto a canto, porque o olho costuma enganar bem. Viu que tá tudo ok, vamos lá, pregar os adesivos, que o próximo passo é chamar o nosso verniz aqui, né? E vocês não dão ideia pra isso que eu tô fazendo aí não, Veja que eu tô pregando o adesivo sem usar água, só na mão mesmo. Eu aprendi essa técnica aí na marra. Eu cismei que usar água dava ruim e acabei aprendendo isso aí. Só que não fica bom. Na água fica bem melhor, que depois de colocado ele não te amola mais. O que acontece de pregar desse jeito aí? Vamos supor, você verniza, no outro dia você vem conferir o veículo, tá cheio de bolhazinha por debaixo do adesivo, ele não adere muito bem como usando água e sabão. Então ignora isso aí, foi um erro que eu já descobri que não é bom e eu corrigi, não tô fazendo isso mais. Todas as peças adesivadas, vamos lá, tacar um verniz de qualidade aqui, é a melhor hora. A pintura pra mim, quando chega na hora de vernizar, eu fico até emocionado, porque dá aquele charme no veículo, deixa tudo mais bonito. E como vocês viram, né, eu acabei de fazer, eu gosto de dar uma pulverizada de verniz bem mais ou menos por cima do adesivo primeiro, para não correr risco de arrupiar tudo depois. Mas é só uma poeirinha mesmo, depois podemos chamar no brilho. E as demãos de verniz é o seguinte, vai de seu gosto aí, geralmente eu dou de 2 a 3 demãos, tem pessoas que dão até 5, eu acho desnecessário. Aqui mesmo tá com 2 demãos de verniz, saca só esse brilho, que coisa mais linda, não tem necessidade de nada mais que isso. Agora vamos lá pro motor, eu vou dar uma resumida aqui, porque senão esse vídeo não acaba hoje não. O motor prata é o mesmo caso do chassi prata, eu não curto. A Twister é uma motinha top, assim, não é uma moto de baixa cilindrada e também não é de alta, né? Mas eu gosto de moto maiorzinha assim, com motor preto, com parafusos cromados. Então o que eu tô fazendo nesse aqui? Uma lavagem completa, lixamento e vamos pintar ele de preto fosco vinílico. Logo em seguida a gente vai colocar o kit de parafuso Allen cromado nele para dar aquele ar de esportividade na moto. Os bacalhau e a suspensão também foi o mesmo caso, tudo preto fosco para ficar mais charmoso. E vocês viram, eu isolei bastante parte no motor. É onde eu quero que fique cromado para ficar mais bonito, né? Se gostou, isso foi só neura da minha cabeça. Com tudo pintado, foi hora de começar a montagem. Aqui, fala a verdade, foi a parte mais gostosa, viu? Me senti uma criança montando um quebra-cabeça. Muito bom mesmo, isso aqui é uma terapia. Eu posso te dizer que depois que eu comecei a mexer com isso, não tem mais um dia na minha vida que eu trabalhei. Todo dia eu tô fazendo o que eu gosto. Quando eu era jovem, tinha ali meus 16 anos, eu tinha justamente uma Twister vermelha, que nas minhas horas vagas, finais de semana, horário de almoço da oficina, eu ia fuçar nela, customizar e deixar com a minha cara. E aqui eu tô fazendo exatamente isso. E olha lá, para colocar o motor no quadro, a mesma história. Deitei o motor no chão ali, num local apropriado, para não arranhar, visto que ele já tá pintado, e deitei o chassi nele e foi só levantar tudo. Bem mais fácil, né? Como que eu ia colocar esse motor aí sozinho, me fala? Aí foi só vinda montando ali, suspensão, balança e um detalhe, tá? Tudo que eu fui colocando aí que vocês estão vendo, eu coloquei novo. Os eixos, eu lixei tudo, lubrifiquei tudo. Suspensão dianteira, troquei retentor, óleo, balança traseira, troquei as buchinhas ali, que eu esqueci o nome, é rolamento, né? Filtro de ar novo, óleo da moto novo, tudo que eu pus a mão, eu coloquei novo. A menos o que não precisava, né? Olha o detalhe da balança aí, que coisa mais linda. Tudo novinho, tudo lubrificado. O amortecedor agora vermelhinho, coisa linda. É uma pena que ele não vai aparecer, a carenagem vai tampar. E como a nossa restauração já tá chegando no final, deixa eu ir contando valores para vocês aqui. Eu não vou poder falar preço de tudo, pecinha por pecinha, porque foi umas 1000 coisas. A gente fica aqui uma semana. Mas material de pintura no geral, tinta, fundo, lixa, foi uma média de R$750. Os pneus dela, por mais que eles estavam bem novinhos, eu tive que colocar 2 novos. O porquê? Essa motoca estava na ação e ia para um seguidor. Então, por mais que os pneus estavam novinhos, eu coloquei 2 zeros, que me levou mais 700 conto. Esse painel novo ia, porque ela não tinha, que foi mais R$450. E foi colocado mais um tanto, um monte de acessório nela, que se eu vou falar tudo, meus amigos, pode contratar um podcast. E pega a cadeira e senta aí, porque foi gasto nessa moto um total de R$6.700, entre peça, material e tudo mais. Com a compra dela de 4.000 e pouco, ela ficou pronta para mim por R$11.000. Você até acha, Twister desse ano, da mesma cor, na base aí dos R$8.000 anunciado, até menos um pouquinho. Mas com essa qualidade de restauração, a pessoa sabendo o que tá feito aqui, que a moto não tem nada velho,
que a moto tá toda perfeita, eu acho que vale a pena sim. Pensa, 11 mil reais, hoje em dia você não compra nada novo. E depois dela tudo montada, vamos lá conferir esse resultado, porque esse vídeo já tá ficando enorme. Vocês ficam com Deus, espero que tenham gostado e curta esse resultado, porque eu fui!